Shalom, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês possam aprender e se edificar junto comigo da poderosa palavra de Deus. Não esquece de se inscrever e deixar seu like para dar aquela força. Então, vem comigo. Gênesis 47 registra o momento em que Faraó conhece a Jacó e também fala sobre a administração de José no Egito, nos tempos de crise. José tomou medidas que aumentaram o domínio de Faraó sobre as terras. José informou a Faraó que sua família chegou à terra do Egito, na terra de Gósen, que ficava ali nos domínios egípcios. E José tomou 5 de seus irmãos e apresentou a Faraó. A Bíblia não relata quais foram. Faraó perguntou a profissão deles, como José já havia previsto, e eles falaram que era de apacentar rebanhos e que estavam ali devido à fome severa em Canaã. E então Faraó disse a José que eles poderiam habitar na melhor terra do Egito, e José trouxe o seu pai Jacó para apresentar Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Na Bíblia, geralmente é o maior que abençoa o menor. Hebreus 7:7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E como, por exemplo, também lá em Gênesis 14, o rei Melquisedeque abençoa Abraão. Faraó perguntou a idade de Jacó, e ele respondeu que eram de 130 anos, os anos de suas peregrinações. E ele também se refere dessa forma ao falar da vida de seus pais. Ou seja, Jacó estava afirmando que ele e seus pais tiveram vidas de estrangeiros. E além disso, durante a sua vida, lidou com muitas aflições. A sua descendência era herdeira da promessa que envolvia a posse da terra prometida, mas os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó não esperavam por uma pátria terrena. Hebreus 11:10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, eles esperavam pela pátria celestial. E então José deu à sua família a possessão daquelas terras no Egito, assim como Faraó havia ordenado. E eles se fixaram na terra de Ramsés. Esse nome poderia ser apenas um nome alternativo para a terra de Gósen, para informar com mais exatidão a localização exata para os futuros leitores. A fome no Egito foi tão severa que os egípcios gastaram todo o seu dinheiro com comida, depois trocaram seus animais por comida, e quando os rebanhos acabaram, eles ofereceram suas próprias vidas e suas próprias terras em troca de alimento. Isso significa que no Egito haviam propriedades particulares, menos a terra dos sacerdotes. José permitiu que os egípcios trabalhassem na terra e pagassem 1/5 da sua produção a Faraó. E é aí que José estabelece no Egito um imposto nacional de 20%. Jacó ainda viveu mais 17 anos no Egito. Quando chegou o tempo da morte de Jacó, ele fez José jurar que não deixaria que seu corpo fosse enterrado no Egito, mas que levaria para sepultar junto com seus pais em Canaã. E José confirmou que o seu pedido seria atendido. O capítulo 48 relata sobre a bênção de Jacó aos filhos de José. E mais uma vez, o filho mais novo recebeu a maior bênção no lugar do filho mais velho. A Bíblia fala que Jacó já era um homem idoso, com a saúde debilitada e vivendo os últimos momentos de sua vida. José ficou sabendo que seu pai estava enfermo e tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi ao encontro dele. Jacó se esforçou para sentar no leito e apresentou a José um resumo da aliança do Senhor com ele. Deus havia aparecido a Jacó em Canaã, reafirmando a ele as promessas da aliança que envolvia a possessão das terras para sua descendência. E então Jacó adotou os 2 filhos de José para que fossem contados entre os seus filhos. Os 2 filhos de José receberam o direito de herança conforme os irmãos de José. Isso também fez com que José recebesse a porção dobrada da herança. A descendência dos filhos de Raquel, que era José e Benjamim, herdariam 3 tribos em Israel, que herdaram 3 territórios na terra prometida. Assim como também aconteceu a situação bem parecida quando Jacó se aproveitou da visão fraca de seu pai Isaque para receber a bênção no lugar do seu irmão Esaú. E então Jacó oficializou as suas bênçãos aos filhos de José. José tomou Efraim, que era o caçula, e colocou à esquerda de Jacó, e Manassés, que era o mais velho, o primogênito, colocou à direita de Jacó. Na bênção tradicional, era comum que o filho mais novo fosse abençoado com a mão esquerda e o mais velho com a mão direita. Mas Jacó cruzou as mãos, invertendo a ordem principal, e deu a Efraim a maior bênção. Jacó abençoou José, indicando que os seus filhos tomariam um lugar de destaque na família da aliança, ocupando o lugar de líderes tribais. José não se sentiu bem com aquilo e tentou reverter, explicando ao pai dele que a maior bênção deveria ser de Manassés e não de Efraim, mas Jacó disse que aquela troca foi proposital e intencional. A descendência de Efraim seria maior e mais importante que a de Manassés. Realmente, a tribo de Efraim se tornou a tribo dominante entre as tribos do norte, e ela designou todo o reino do norte. E então Jacó admitiu que estava morrendo, mas que confiava em Deus, que faria sua descendência voltar para a terra de Canaã e herdar a terra de seus pais. E por último, Jacó também deu a José um território que ele havia conquistado na terra dos amorreus. Se você quer saber sobre toda a história de Gênesis, assiste a playlist aqui do canal Falando Biblicamente. Um beijo, que Deus abençoe!